eu queria continuar com a nossa temporada Marcas na História. E antes de comentar com vocês sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, né, para falar, para compartilhar, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Eu sei que é difícil, então eu vou te dar 40 minutos para você achar o livro de Esdras, tá? Eu sei que assim, você vai falar, Denis, existe isso na Bíblia? Existe sim, tá? Procura no Google, você que tem um pouco mais de dificuldade, enfim, galera, tem na Bíblia e você precisa passar por ele no seu plano de leitura, tá? Então acompanha aí comigo e procura aí o livro de Esdras, capítulo 7, que eu quero ler um versículo apenas para a gente conversar sobre este personagem da Bíblia, né? Para quem não sabe, Esdras foi um personagem, né? Um homem de fato, não só apenas o nome do livro, mas Esdras era uma pessoa. Então eu quero conversar sobre esse camarada que é pouco citado na Bíblia, né? Eu penso que eu particularmente, acho que é a primeira, mais tardar a segunda vez que eu falo sobre este homem de Deus, Esdras, né? Já li sobre a história dele, já acompanhei, né, o livro todo, porque é um livro pequeno, eu aconselho você a acompanhar na sua leitura diária, enfim, é uma história bem legal, porém não é muito citado, como eu disse, né? Nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, porém eu queria falar sobre esse personagem que, assim como Pedro, assim como Davi, como Paulo, como João, também deixou a sua marca na história. E o que me chama a atenção nisso tudo é a maneira como ele marcou o seu tempo, a sua geração. E eu queria compartilhar com vocês, nessa tarde, lendo Esdras capítulo 7, o verso de número 11, que diz assim: Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Isso está escrito em Esdras capítulo 7, verso 11. E como eu acabei de ler, eu queria compartilhar com vocês quem foi esse homem Esdras. Conhece Esdras de ouvir falar? De ouvir falar. Gente boa? Gente boa. Conhece Esdras? Joguei bola com ele. Jogou bola com ele. Enfim, eu queria falar sobre Esdras nessa tarde, nessa noite. Enfim, eu não sei que hora que você vai estar assistindo isso, mas eu quero que você acompanhe esse tempo comigo. E a Bíblia fala, o livro, né, que tem o nome dele, fala sobre um pouquinho sobre a história dele, porque, como eu disse, não é alguém muito citado, mas Esdras, ele foi alguém muito importante. A Bíblia fala nesse texto que nós acabamos de ler que ele foi um dos sacerdotes, né? Ele era um sacerdote e ele era um escriba que foi responsável. Escriba, eu penso que era um escritor, né? Um avaliador, enfim, alguém que redigia ali os textos, né? Que avaliava, que alinhava, que corrigia talvez, enfim. Essa era outra função de Esdras, né? Além de um sacerdote, ele era um escriba responsável por editar a maior parte do Antigo Testamento. Cara, esse cara foi responsável por organizar praticamente o Novo Testamento. Ou velho? Devia ter uma letra top, né? Tipo, O Antigo Testamento, falei errado. O Antigo Testamento. Foi responsável por editar o Antigo Testamento. Mano, esse cara foi incrível. Esse cara deixou a marca na história. Esse cara, ele foi muito usado por Deus. Mas o que me chama a atenção, galera, nisso tudo, é que esse cara pouco citado, esse personagem, esse homem de Deus, esse sacerdote, esse escriba, pouco citado na Bíblia, pouco citado por nós, ele foi um cara incrível, que deixou sua marca na história, que fez a diferença no seu tempo, e que
gerou frutos que nós colhemos hoje, quando nós acompanhamos e lemos o Antigo Testamento. Porque foi ele que alinhou, ele que corrigiu, ele que organizou, foi ele que foi o responsável por isso. E o que me chama a atenção em Esdras é que ele deixou a sua marca, importantíssima, mas no anonimato. Ele não foi muito reconhecido, pelo contrário, ele é pouco reconhecido, ele é pouco citado, ele é pouco falado. O livro dele eu penso que é pouco lido na Bíblia, porque quando você pede para a galera abrir no livro de Esdras, todo mundo fica confuso, do tipo assim, cara, será que ele está fazendo uma graça? Será que ele está fazendo uma pegadinha? Ou será que existe? É o quê? É o quê? Esdras. Mas na verdade, isso é muito profundo. A maneira como o Esdras deixou a sua marca na história me inspira muito, porque grandes profetas também deixaram, e eu acho isso incrível. Mas quando alguém faz a diferença no anonimato, sem receber os reconhecimentos, os aplausos, enfim, quando alguém marca a história de uma forma incrível, o Antigo Testamento só existe nessa disposição porque Esdras se dedicou, foi responsável e ele fez a diferença. Ele deixou a sua marca importantíssima na história, e eu não canso de repetir isso, porque foi algo incrível e que passou de gerações a gerações e nos alcançou hoje e alcança as próximas gerações. Enfim, todas as vezes, galera, que nós nos deparamos com o Pentateuco, com aquilo que os profetas viveram no Antigo Testamento, nós inconscientemente ignoramos o fato de que alguém foi importante por juntar todos esses fatos, esses acontecimentos. Esdras, ele marcou e fez a diferença naquele tempo, e deixou a sua marca na história, e fez com que gerações entendessem que existiu um Deus, que existiu um tempo, que existiram profetas. Enfim, ele organizou tudo, mas de uma forma anônima, de uma forma tranquila, sem muito reconhecimento, muitos aplausos, enfim, sem receber o Oscar, né? Enfim, dos profetas. Eu acho que não existe isso, mas eu estou dando uma inventada agora. E eu queria falar com vocês sobre esse episódio e relatar que isso é muito importante para nós adolescentes. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa temporada, marcas na história, como que nós estamos deixando, como que nós estamos fazendo o que tem sido liberado, galera? Nesses últimos sábados, a equipe, o Diego ministrando, enfim, os encontros que nós tivemos, as experiências, elas foram marcantes, e nós sempre incentivando e direcionando vocês, meninos e meninas, a deixarem marcas da história, a não passarem esse tempo que passa tão rápido, né? Ontem mesmo, pode crer, ontem mesmo eu tinha 15 anos, entendeu? E passa muito rápido. Hoje ainda tenho. Gente, daqui a pouquinho, eu não sei se não poderia falar, mas já tô falando. Daqui a pouquinho o Du e a Gi vão casar. Cara, tipo, mano, eu peguei o Du no colo, mentira. Mas tipo assim, você entende como os ciclos passam? E como que nós estamos aproveitando esse tempo? Como que nós estamos, galera, marcando essa história e deixando para a próxima geração esses marcos que nós em Deus estabelecemos na nossa adolescência, e deixamos para que eles continuem construindo isso tudo. E daí você me pergunta, Denis, mas isso que me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, Deus, qual será as minhas limitações? Qual será os meus desafios? E será que eu realmente vou conseguir deixar as marcas na história? E você pode falar assim, poxa, Denis, se você está pensando isso, imagine eu.
e você é coordenador, o Du é líder, o Duzinho toca na banda, enfim, nossa, vocês... É mais fácil vocês deixarem marcas. É mais fácil vocês marcarem as gerações, deixarem marcos que vão fazer a diferença. Mas e eu? Que sou um simples adolescente, uma simples adolescente, né, que tenho 15 anos, que só estudo e agora nem na escola eu tô indo, faço online. É muito distante para mim, é muito longe deixar marcas. E eu sei que o tempo tem passado e talvez eu não consiga estabelecer isso. Eu não sei, talvez possa ser essa a sua opinião, essa a sua dúvida, talvez possa ter sido esse o seu desafio. Mas hoje, através deste homem de Deus, através desse personagem bíblico, eu queria dizer para você que isso vai além de um cargo, isso vai além de um título, isso vai além de um nome, né? E nós não precisamos esperar o tempo de Deus nos mandar para as nações para cumprir a obra missionária. Nós não precisamos esperar sermos chamados de pastor, subirmos no altar da sede ou nos altares e pregarmos de terno e gravata. O que eu quero falar para vocês, galera, é que existe a possibilidade e que nós queremos que vocês entendam isso, que as marcas, elas são estabelecidas o tempo todo e que mesmo no anonimato você pode deixar os alicerces. Mas Denis, eu sou tão novo, sou tão nova, né? Talvez, né? O Diego falou sobre Paulo, o Diego falou sobre os discípulos, enfim. Mas eu não entendo isso, para mim é muito longe, né? Eu não me vejo marcando a minha geração, eu não me vejo deixando marcos. E na verdade, o que eu quero dizer para você é que você precisa tirar isso, mudar o seu padrão de pensamento, desmistificar isso da sua vida, galera, porque você pode, você deve, e nós contamos com você, o reino conta com você, para que você, na sua caminhada, mesmo sem o reconhecimento que talvez você gostaria que tivesse, né? É bom, né? Tipo, receber um elogio, né? Você gosta de receber elogio? Você gosta de receber elogio? Quem não? Mesmo muitas vezes você fazendo algo sem ninguém perceber, ou notar, ou reconhecer, mas na sua caminhada, eu te incentivo, que seja no anonimato, a marcar a sua geração, a deixar alicerces e o caminho trilhado para as próximas gerações. Não espere o tempo passar, não espere títulos, não espere cargos, porque lendo esse contexto, meus parças, eu pude ver algo mais incrível ainda sobre a história de Esdras. Esse homem de Deus que trilhou o seu caminho, que deixou sua marca, que atravessou histórias e gerações, e que chegou até nós, e que vai além da nossa geração, que foi um sacerdote, que foi um escriba, que não recebeu conhecimento nenhum, mas que marcou a sua geração. E o que eu queria relatar também, que me chamou muito a atenção, é que vendo no original, pesquisando no hebraico, eu consegui perceber e entender e ver que a origem do nome Esdras ou Esdras, enfim, significa ajuda. Essa é a origem real do nome dele, ajuda. E isso me chamou muito a atenção porque no mundo de hoje, o que mais nos impede de deixar marcas, de deixar alicerces e caminhos trilhados, eu penso que é o egoísmo, eu penso que é a indiferença, enfim. E quando eu entendo que existiu uma ajuda no anonimato, né, que nos ajudou, né? Senão, como que a gente ia ler o Antigo Testamento? Como que nós iríamos ler a Bíblia? Conhecer a história de Deus, né?
conhecer a história de Deus, a história dos pais da fé, né? Abraão, Isaac e Jacó, Moisés. Como que a gente ia conhecer que o Moisés, saber que o Moisés abriu o Mar Vermelho? Como que ia ser a nossa vida sem esse cara? Sem a ajuda desse cara? E quando eu entendi, galera, a responsabilidade dele, a motivação dele, que se você ler todo o livro, você vai perceber que nunca existiu uma intenção de grandeza e vanglória. Ele só queria deixar as suas marcas no anonimato, e assim como diz o seu nome, ele só queria ajudar. E eu penso que, poxa, Denis, mas ele era o sacerdote, mas talvez isso não beneficiou, talvez isso não foi algo que fez a diferença na vida dele, no sentido de fazer o que ele tinha que fazer, de deixar aquelas marcas que ele precisava ter deixado. Então, eu queria compartilhar com vocês que nós, como rede de adolescentes, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender, galera, que as marcas, elas são estabelecidas o tempo todo. E que você não precisa subir em cima de um altar e pegar o microfone para poder deixar a sua marca na sua geração, na sua casa, na sua família. E eu não estou menosprezando os cargos, os títulos, os propósitos que Deus tem, os chamados. Eu acho que isso é bom, é bênção. Mas eu entendo hoje, meus parceiros, que os cargos, eles têm marcado muito mais do que a própria prática. E quando eu vejo Esdras agindo no anonimato e ajudando toda uma geração, toda uma nação, todo um povo, isso me inspira. Porque o que vale são as vidas, são as pessoas, são as marcas que nós vamos deixar nas pessoas. Porque o tempo vai passar mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver, você vai fazer 1 ano de casado, 2 anos. Daqui a pouquinho você vai começar a namorar. Você espera um pouquinho mais. E juízo. Mas os ciclos vão passando e como que eu vou deixar a minha marca? Como que eu vou estabelecer aquilo que Deus tem para mim? Poxa, Denis, eu não sei nem pregar, eu não consigo falar, eu não sei tocar nada, eu não me vejo deixando marcas. Poxa, mas talvez você poderia ajudar, né? Assim como Esdras fez, como origem do seu nome. E o que eu queria incentivar vocês, esse momento, esse tempo que nós estamos aqui, galera, nesse tempo de isolamento, agora lockdown, enfim, nesse ciclo que nós estamos vivendo tão desafiador, deixe sua marca. Faça aquilo que o Senhor projetou para você. E muitas vezes não vai, aliás, na maioria das vezes não vai ser em cima do altar, não vai ser em um lugar de status, em um lugar de reconhecimento. A maioria das vezes nem vai ter reconhecimento. Mas o que nos motiva é o amor, a esperança de que as marcas, elas vão continuar sendo geradas e sendo estabelecidas a partir da minha pegada. Eu não sei você, mas quando eu era adolescente, ontem mesmo, sim, eu lembro, Nem tem cabelo branco. nem tenho cabelo branco. Eu lembro que quando as pessoas cimentavam as coisas, né? O chão, enfim, fazia alguma coisa utilizando cimento, né? O pessoal chegava e deixava a sua marca lá, né? Às vezes escrevia o nome, muitas vezes pisavam e ficava tipo a pegada da pessoa, e aquele cimento secava e aquela marca ficava para sempre ali, né?
Podia chover, podia ventar, podia fazer sol, mas aquilo foi estabelecido e aquela marca ficou. E o interessante é que toda vez que eu passava por um local assim, né, eu via as pegadas e eu sempre tinha isso. Eu era adolescente, criança. Eu tinha a curiosidade de falar, quem foi? E eu colocava o meu pé em cima daquela pegada para tentar ver se eu era mais da hora, se eu conseguiria deixar uma marca melhor. Mas aquilo já tinha sido estabelecido. E o que eu poderia fazer era apenas ser guiado por aquilo. Naquela base que já estava seca, já existia algo consolidado. E aquilo poderia me guiar, aquilo poderia ser uma referência para mim, mas o marco já foi estabelecido. E no anonimato, porque eu não sabia quem deixou aquela pegada, quem foi, quem fez aquilo. E uma coisa tão boba, uma coisa tão infantil, mas que hoje muitas vezes Deus me traz à memória e eu passo a entender de uma forma diferente. E eu te convido a deixar as suas marcas. Isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu entrei na faculdade em 2014, passou acho que 1 ano e meio, assim, mais ou menos, que eu estava na faculdade, até mais, porque eu acho que teve aquele encontro de gerações, sabe? Sim. Do Kings. Uhum. E uma coisa que batia muito na minha mente era tipo assim, Deus, eu tô lá no meio, eu tento fazer a diferença, mas parece que nada muda, sabe? E eu ficava, tipo, todas as vezes eu ficava pensando isso, nossa, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo, mas nada muda, parece que a personalidade das pessoas ao meu redor era sempre a mesma. Sim. E aí eu fui no encontro de gerações, né? Não sei se a Edinha vai lembrar, mas Deus usou a vida dela lá do altar pra falar pra mim, tipo assim, porque você tá preocupado, sabe? Você não tá percebendo, mas você tá fazendo a diferença com o seu jeito de viver, sabe? Sim. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito... Nunca cheguei pra pessoa e comecei a falar. Tem muita Sim. gente, por exemplo, minha mãe, ela tem muita facilidade de chegar na pessoa e soltar o evangelho ali. Eu nunca fui uma pessoa assim, eu sempre fui muito tímido, né, tal. E eu ficava preocupado, porque tipo assim, eu não tô fazendo a diferença, será que porque eu não falo, porque eu não tenho esse tipo de atitude, eu não faço a diferença? E aí Deus nesse dia falou pra mim, um passo de cada vez, e assim, mesmo que você não veja, você tá marcando essas pessoas que estão ao seu redor, sabe? E isso me tranquilizou assim, de uma maneira que caiu aquele peso, sabe? Sim. Eu me cobrava muito, e eu acho muito legal isso, porque mesmo que as pessoas às vezes não vejam, né, que, nossa, a diferença que ela tá fazendo, por exemplo, muita gente não viu a diferença que Esdras fez. Sim. Mas a diferença estava lá e graças Sim. a ele Colhemos os frutos. Colhemos os frutos, exatamente. E na verdade, eu acho que muito importante, até peço desculpa que eu estou empolgado, então estou falando bastante hoje, mas podem me interromper, tá? Mas isso é interessante porque existe um paradigma, né? Existe um padrão de pensamento em que as pessoas só vão deixar marcas mediante a cargos, títulos, né? Ah, mas ele vai deixar marca porque ele é um pastor e ele prega. E eu tenho certeza que ele vai deixar marca porque ele é um pastor e porque ele prega. Mas nem todos foram constituídos pastores. Até porque senão não ia ter ovelha, só ia ter pastor. E o importante, adolescente, importante, galera, que você entenda que você não precisa de nada, de títulos, de cargos para fazer a diferença. Existe um povo, existe uma nação, existe uma cidade, os seus amigos, a sua geração, ela clama por algo maior. E que assim como Du viveu na pele uma experiência de fazer a diferença, na simplicidade, no anonimato, sem o reconhecimento, sem aquele padrão, mas revelando Cristo em cada atitude. E assim como Esdras, que
que trabalhou no anonimato, eu quero te incentivar a isso. Arregaça suas mangas. Faça a diferença. Não espere o tempo passar, não espere o título, não espere o cargo, não espere o elogio. As próximas gerações precisam pisar nas suas pegadas e serem guiados por ela. Você precisa deixar o caminho, assim como Esdras fez e deixou o caminho para que hoje nós pudéssemos crescer e aprender. Você também precisa deixar essa marca, esse caminho, para que as pessoas trilhem e aprendam e cresçam e vivam coisas maravilhosas. Se preocupe com as pessoas, galera. Se preocupe com as vidas. Eu estou terminando, mas dentro disso tudo, essa semana eu estava conversando com alguns adolescentes e daquele determinado assunto que nós estávamos falando, me veio à memória a parábola das 100 ovelhas, né? Das 99. E o Senhor me fez lembrar que, assim como nós já sabemos, nós já conhecemos, né? Das 100 ovelhas, uma se perdeu e o pastor, ele deixou as 99 e foi ao encontro da 100ª, daquela única, né? E eu comecei a pensar e entender que esse cuidado que eu estou falando agora, né? Essa marca, as pessoas, as vidas, aquilo que nós precisamos nos preocupar de fato e fazer a diferença e deixar as marcas, mesmo no anonimato, pensando nelas. Você acha que Esdras sabia que ele iria me atingir hoje? Ele nem sabia que eu ia existir na vida, mas ele me atingiu. Ele atingiu a vida do Duduzinho, ele atingiu a sua vida no anonimato. E assim, eu quero que você faça isso, que você atinja a vida das pessoas, independente de cargos, títulos, e que você cuide, assim como o pastor da parábola. E eu entendi que, na verdade, é um pensamento, né, bem confuso, porque que matemática aquele pastor fez? Porque ele tinha 100 e uma se perdeu, mas ele continuou com 99. Poxa, 99 é bastante ovelha, né? Do tipo, ele ainda tinha um grande rebanho, mas ele se importou com aquela ovelha. Ele amou, ele amparou, ele cuidou, ele buscou. E eu falei, caramba, que matemática diferente, porque ele tinha um grande rebanho, mas ele se importou. Só que será que não foi egoísmo da parte dele, porque ele deixou as 99? Mas eu entendi, e o Senhor me mostrou também que, com certeza, antes dele ir buscar a 100ª, aquela perdida, ele cuidou, amparou e deixou as 99 no aprisco, guardadinha, bonitinha, protegida. Então, na verdade, não houve um desamparo em nenhuma das partes. Houve um cuidado. E o que eu queria, terminando já, galera, é incentivar você a marcar a sua geração, cuidando das 99, indo atrás daquela que se perdeu, fazendo a diferença no anonimato. Não espere cargos, não espere reconhecimento, mas deixe pegadas para que outras gerações possam seguir e trilhar o caminho que Deus preparou para mim, para vocês, para você, para sua casa, para sua família, para a sua geração e para aqueles que estão vindo. Estamos juntos, galera, estamos juntos sempre, orando por vocês, pela família de vocês, e nós pedimos, permaneçam firmes em graça, em fé, em amor, em paciência. Se cuidem, lavem as mãos, não sai de casa, respeita, obedeça, é para o seu bem. E nós nunca pecamos em obedecer. Então se cuida. E nós estamos aqui para ajudar vocês a deixar as marcas, a deixar as pegadas em amor, cuidando uns dos outros. Por que você falou isso, Denis? Porque você misturou
Esdras em seu anonimato, com esse cuidado, porque é tudo uma coisa só. O significado do nome dele é ajuda. Então nós precisamos nos unir. O que vai contar não vai ser o templo, as paredes, a banda, os ministros, isso tudo é importante. Mas o que vai contar são as pegadas que você deixou para que os outros pisassem. No anonimato, na individualidade às vezes, sem ter o reconhecimento. E nós estamos juntos para ajudar. Nos chamem, dá um sinal de fumaça lá, chama no WhatsApp, estamos junto. Enfim, galera, o que nós queremos é vencer em Deus, em Cristo, juntos, como uma família. Fique abençoado. Nós vamos encerrar com uma última canção. E eu quero te incentivar a não perder o gás, não deixar a chama se apagar, a continuar colocando combustível, deixando queimar. Como a gente canta, deixa queimar e faça a diferença. Sábado que vem estamos ainda lockdown, quietinhos em nossa casa, tá? Porém, 2 horas no sabadão vamos soltar mais um vídeo para que você não se sinta desamparado. Então, estamos lá. Acompanhe. Faz aí a divulgação. Manda o link pra galera, divulga, gente. Espalha geral. Agora tá mais fácil, é só você clicar ali e lançar. Mas comece fazendo a diferença. Deixando a marca na vida dos seus amigos, dos seus pais, dos seus colegas. Todos nós precisamos, ainda mais nesse tempo. Eu te incentivo, fica firme, continue caminhando a passos firmes, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus.